Essa presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao nobre vereador Mirdo Lanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Pedro 3, 7. Mas os céus e a terra agora existem pela mesma palavra de se reservam como tesouro, que se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Por se tratar da primeira sessão do mês, ouviremos o hino nacional. Sentar. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Em observação ao parágrafo 6º do artigo 208 da Resolução 44/2016, 44/92,
o expediente fica reduzido a 3 horas, contados a partir da hora fixada para o início da sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas: Alzira Rosa de Jesus, Aureliano Ferreira da Silva, Belmira Gonçalves de Andrade, Benedita Firmino dos Santos, Carlos Alexandre Gouveia da Silva, Selma Aliberte Piscitelli, Domingos João Piscim, Dorival Franco de Moraes, Egilson Oliveira Nascimento, Elza Eli Matias da Silva Castro, Ismael Nogueira da Costa, Isuê Múrcia Cardoso, Leonardo Luiz Alves dos Santos, Lúcia Helena Rodrigues, Luiz Inácio Vieira, Luiz Carlos Batistella, Luiz José Cardona, Maria Campos, Maria de Lourdes Botari Garnica, Maria do Carmo Silva Toledo, Maria Elisa Sanches Siqueira, Maria Vitorino dos Santos, Marlene Gianotto, Olímpia Carlos da Silva, Orestes Marcolino de Araújo, Osvaldo Testa, Pedro de Oliveira, Pedro Denadai, Raul Ferreira de Souza, Ricardo Ramos Alencar, Romildo Lopes, Sônia Maria Nardon, Terezinha da Silva Campos, Vinícius Ribeiro Braga da Luz, Washington Luiz dos Santos e Zilda Bento de Souza. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente. Matérias recebidas do senhor prefeito. Ofício número 98/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal. Tem ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo da Prefeitura Municipal de Limeira, 19.624, 19.692, 19.693, 19.694, 19.695, 19.696, 19.697, 19.698, 19.699, 19.700, 19.701, 19.703, 19.704, 19.705, 19.706, 19.707, 19.709, 19.710, 19.711, 19.712, 19.713, 19.715, 19.803, 20.063, 20.064, 20.065, 20.066, 20.077, 20.078, 20.079, 20.080, 20.081, 20.082. Certo do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meu protesto de alta estima e distinta consideração. Ricardo Luiz Matos Pedro, assistente da Divisão de Legislativo. Ao expediente. Terminada a matéria do Partiremos Poder agora, Executivo. então, para matérias recebidas dos senhores vereadores. Matéria dos vereadores. Projeto de resolução número 14/2019. Assunto:
altera o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira no que tange à prorrogação da sessão para a ordem do dia e explicações pessoais. Autoria, vereador Estevão Nogueira. Às comissões. Substitutivo 25 ao projeto de lei 267/2018, que dispõe sobre o direito à realização de implante contraceptivo de longa duração para mulheres em situação de rua que não desejam engravidar. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. Às comissões. Substitutivo 26 ao projeto de lei 281, que institui no calendário oficial do município de datas e eventos a Jornada Diocesana da Juventude da Diocese de Limeira e da outras providências. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. Às comissões. Substitutivo número 27 ao projeto de lei 16/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias periódicas e a publicação das informações sobre as vistorias em viadutos, pontes, túneis, passarelas e imóveis públicos no município de Limeira. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Às comissões. Terminados por positura, agora partimos para os requerimentos. Requerimento número 150/2019 requer Os trabalhos informações... estão suspensos por 1 minuto. Ou reabertos. Questão de ordem do vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, eu solicito que os requerimentos sejam lidos somente o autor e a ementa do requerimento, e o número do requerimento. A solicitação do vereador Vaguinho de Santa Luzia precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereador Estevão Nogueira. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim. Vereadora Carolina Pontes. Sim, presidente. Conforme deliberado pelos líderes, passamos à leitura dos requerimentos, apenas o número, o autor e a emenda. Requerimento 150/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a fila de espera para a realização de cirurgias bariátricas no município de Limeira. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 151/2019 requer informações sobre o controle de formigas e cupins em praças e demais logradouros públicos. Autoria, vereadora Érica Tanque. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 152/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a aplicação da tarifa de pós-utilização de multas registradas na área azul. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 153/2019 requer informações acerca de servidores públicos municipais do CEPROSOM. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será enviado ao Executivo. Requerimento 154/2019 requer informações e cópias integral de processos administrativos em trâmite perante o Poder Executivo. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 155/2019 requer informações acerca de antenas de celulares na cidade. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 156/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os procedimentos e protocolos adotados pelo atendimento do SAMU em nossa cidade. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 57/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a manutenção da iluminação da rodovia Limeira-Piracicaba. Autoria, vereador Newton Santos. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu. Para discutir o requerimento, o vereador Newton Santos. Senhor presidente, público presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu fiz esse requerimento porque eu garanto que várias pessoas já viram
guardas rodoviários multando ali nas proximidades do enxuto. E aquele pedaço, ele sempre houve reclamação de pessoas quanto à iluminação, quanto à segurança ali. E eu vejo que a prefeitura, com essa resposta, ela vai abrir um diálogo para que nós, vereadores, possamos encontrar uma solução. Porque no momento que a prefeitura responder se ali não é competência da prefeitura, então nós vamos cobrar o Estado. Porque, na minha concepção, o Estado já é responsável por aquele pedaço. E ali, naquele pedaço de estrada, a escuridão à noite é enorme, enorme. E se o Estado tira proveito com multas, multando munícipes que consideram aquele pedaço ali dentro da sua própria cidade, porque a rodoviária ela exige que a lanterna do carro esteja acesa, o farol esteja aceso, e por ser um pedaço de estrada dentro da nossa cidade, às vezes a pessoa se esquece de acender. Ela vem do supermercado, ela vem da hípica, ela vem do anel viário, e ela entra ali, aquele pedaço de estrada que está dentro do município, e ela é multada. Agora, se o Estado recebe as multas dos munícipes, então, logicamente, o Estado também tem que dar a segurança necessária. E é esse o objetivo do meu requerimento, senhor presidente, buscarmos uma solução para aquela escuridão que tem ali durante a noite naquele pedaço de estrada. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria só de parabenizar pela pergunta, porque o Estado muito requer do município, aliás, leva tudo do município, e depois, na hora de fazer, todo esse trabalho já vista para a gente fazer a semaforização ali, que demora foi. Infelizmente, agora, o rodoviário, 3, por sinal, estão ficando, já ficavam, né? Acho que foi até um movimento do Dr. Anderson uma vez, fica aqui nessa rotatória aqui da hípica, com os braços cruzados e com o celular. Eu não sei se quando a gente entra ali, porque é rodovia, já começa a multar pela falta de farol ligado, porque você está no anel viário da cidade. Você vai fazer aquela rotatória para entrar ali onde tem o... Bom, para entrar, para vir aqui para a Câmara já em seguida, né? Você vai andar 50 metros, nem isso, 10 metros, para poder entrar. E eles ficam ali marcando, lembrando que a rodovia vem até aqui no 3 Avenidas. Até no 3 Avenidas, à noite, você vê que tem um rodoviário parado ali, principalmente no final de semana, né, quando o pessoal dá aquela saidinha e talvez eles ficam lá para ver quem bebeu ou não, provavelmente, fica ali, porque ali é rodovia. Então, se você vem andando no acostamento, você está andando no acostamento de uma rodovia, você toma multa. Então, a gente precisa notar o que está acontecendo realmente, por que os rodoviários ficam nessa rotatória aqui, se eles ficam ali com os braços cruzados de um carro da Polícia Rodoviária para multar. Eu não sei o motivo, mas nós precisamos tomar essa informação para passar para o munícipe que você sair do anel viário e pegar aquele pedacinho de 500 metros, de 50 metros, você é multado se o seu farol estiver apagado, vereador Jorge. Só uma parte, senhor presidente. Quando chegar a resposta, eu vou convidar os vereadores que conhecem muitos deputados para a gente pedir a intervenção do Estado em arrumar aqui para a gente. Ou arruma ou então passa para a Prefeitura. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 58/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação de uma faculdade municipal. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 159/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a demanda de atendimento do Centro de Atenção Psicossocial Infantil no município de Limeira. Autoria, vereadora doutora Amara Costa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 160/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a Secretaria de Urbanismo,
Fundurb, no município de Limeira. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 161/2019 requer informações sobre novos convênios com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Autoria, vereadora Érica Tanque. Desejo discutir. O requerimento está em discussão. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, antes de tudo, boa tarde. Eu já cheguei a comentar referente a uma reunião em que participei, junto com a AVESP, Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo, em São Paulo, no Palácio, referente às novas regras, por assim dizer, dos convênios do Estado. E emendando a fala do vereador Newton, bem como a do presidente dessa casa, novamente acho que teremos problemas e estou buscando exatamente essas informações, visto que as regras novas podem acabar dificultando por demais os municípios em ter esses convênios de cursos que são realizados através do Fundo Social, tanto em nosso município como nos demais municípios do Estado de São Paulo. Então, aqui solicito que fiquemos todos alertas a isso, para que possamos buscar soluções para que os nossos munícipes, bem como os demais das outras cidades, tenham os seus cursos cancelados. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 162/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre as bacias do Ribeirão do Pinhal, Ribeirão Tatu, Ribeirão da Geada, Ribeirão da Lagoa Nova, Ribeirão do Bernardino e Córrego da Corredeira. Autoria, vereador Helder do Táxi. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Para discutir o requerimento, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, esse requerimento pedindo informações a respeito de todos os rios, todos os ribeirões que se encontram em nossa cidade. Muitas reclamações, não de agora, mas de muito tempo, sobre poluição, sobre as nascentes, sobre grandes plantações que está afetando, né, as nascentes, e esse requerimento é isso que eu peço, essas informações para acompanhar, desejo acompanhar todos os ribeirões aqui de nossa cidade, bem como as nascentes e também as matas ciliares e todas as regiões que compõem também as nascentes, não somente do ribeirão, mas as nascentes ao entorno do ribeirão. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 163/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre um estudo técnico para melhorias no trecho com a construção de galeria de águas pluviais e canaletas de escoamento de águas e faixa de travessia elevada, além de melhoria da sinalização da Avenida Dom Tarcísio Aureovaldo do Amaral, no bairro Graminha 3, entre as ruas Luiz Pereira do Prado e Francisco Maese. Autoria, vereador Sidney Pascotto. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 64/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a necessidade de aerador para oxigenar a água do fosso da bateria de recintos de grandes felinos do Zoológico Municipal. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. Desejo discutir, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, somente para informar, o presidente da comissão ainda não está no plenário, mas a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fez uma
uma visita ao zoológico e muitos assuntos foram tratados lá, e vou aproveitar e pedir ao presidente que possamos passar também informações ao vereador Rafael referente a alguns dados colocados lá. Acho interessante dizer aqui nesse plenário que, referente ao zoológico, nós temos um trabalho bem grande lá com as escolas, são mais de 1.000 crianças, normalmente mês, que fazem a visita, e tem toda uma explicação. Não basta, o zoológico não é um lugar somente para se ver os animais, mas sim para se entender, e principalmente a necessidade de que os animais não devem estar presos, mas aqueles que estão lá já estão assim, e nunca houve sequer compra de animais. Muitas pessoas falam que o zoológico compra, nunca houve compra dos animais no zoológico. E, principalmente, o grande trabalho que o zoológico faz, e a sua equipe também, quanto aos animais que são levados naquele local pela Guarda Municipal, que tem um trabalho do pelotão ambiental, de que leva os animais silvestres feridos, e que lá é feito até chegar ao ponto de fazer cirurgias nesses animais. Então, um local, um trabalho bonito que está sendo feito, e que vou pedir depois para que o presidente da comissão passe também informações ao doutor Rafael referente à nossa impressão e o que conseguimos levantar no zoológico municipal. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, assim como a vereadora Érica falou, nós, quanto comissão, estivemos lá, observar o primeiro intuito da comissão foi em relação àquela demanda das reclamações da água, do fosso. Nós, quanto comissão, fomos lá ver, e a bióloga e o veterinário lá responsável, eles nos tirou todas as dúvidas, né? Das águas, daquela água chamada água parada, das algas, né? De tudo, de como está sendo feito. Inclusive, vai ser feita uma reforma num poço, eu não lembro agora de qual animal, mas que um daqueles poços ele vai entrar em reforma, né, para aumentar, melhorar a qualidade da água. E naquele grande lago, e aí a gente vai falar com uma necessidade, quanto comissão, a gente é uma cobrança que, diante de alguns problemas que a gente percebeu, sim, a questão desse aerador, que tem mas já necessita do segundo. Então, isso é uma das cobranças que a comissão, né, vai estar levando, vai ser feita toda uma avaliação técnica da visita, e eu acho que a gente saiu de lá encantada, né? O que a gente não saiu lá de Campinas, com o secretário do Meio Ambiente de Campinas, a gente saiu meio decepcionado em relação ao problema das capivaras, mas de lá do zoológico a gente saiu bem tranquila em relação a alguns problemas, e assim, serviços que são feitos que eu acredito que nenhum de nós aqui imagina, né? Imagine que seja feito lá. Essa questão dos animais silvestres, inclusive eles chegam a fazer até cirurgias, lá fica de quarentena, o animal fica internado, todo um preparo para que até aquele animal possa ser solto de novo na natureza, no habitat dele. Então, assim, nós ficamos impressionados, e lógico que tudo que, né, nada está no 100% funcionando, e naquilo que a gente possa vir ajudar, cobrar pela Secretaria de Meio Ambiente, para que aquele espaço ele possa melhorar mais, porque aquela coisa da educação ambiental eu também achei fantástico, né? Não tenho mais filho pequeno, então essas coisas a gente acaba não ficando sabendo. Mas nós achamos fantástico, inclusive eles estão com o programa que eles estão indo nas escolas, porque às vezes as escolas têm dificuldade de levar as crianças até lá, então eles também estão levando esse programa de educação ambiental para as escolas. Vai a bióloga, o veterinário, tem a zootecnista lá. Então, acho que a gente ficou bem, né, tranquilo em relação, e vamos fazer as cobranças depois da avaliação técnica que o Fernando irá nos mostrar. A gente fará as cobranças que serão necessárias. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Senhor presidente, existe matéria a ser lida.
Primeiro secretário, para a matéria a ser lida. Limeira, 6 de maio de 2019, CI, da Presidência para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Senhor secretário, em face da publicação à vida, hoje no Diário Oficial, relativamente à sentença proferida nos autos do mandato de segurança impetrado pelo vereador Dr. Marcelo Rossi, processo número 1002353-45.2019.8.26.0320, solicito com a urgência que o caso requer a manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos, especialmente quanto, primeiro, quais os procedimentos necessários para o fiel cumprimento dessa sentença. Segundo, é cabível recurso à instância superior? Se sim, qual o prazo para protocolar o recurso cabível? Terceiro, esse recurso pode ser efeito suspensivo? Quarto, considerando que a CPI proposta pelo vereador Dr. Marcelo Rossi trata do mesmo tema da CPI em andamento nessa casa, o que foi proposta pelo vereador Estevão Nogueira, qual seja o transporte público, não fugindo a essa última, objetivo da primeira. Há algum empecilho legal para a tramitação simultânea de ambas as CPIs? Quinto, há alguma possibilidade legal de uma só CPI tramitar na casa, considerando que ambas proposituras têm o mesmo tema e desde que se completem plenamente os objetos afins? Atenciosamente, Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Essa CI será encaminhada ao Secretaria de Negócios Jurídicos. Estou com uma cópia aqui para os líderes de cada bloco e também os vereadores que sentirem precisar de uma cópia dessas informações, será enviada para os vereadores. Partimos para a continuidade da leitura dos requerimentos. Requerimento 66/2019 requer informações acerca da mudança do tratamento de esgoto do Simonete para Águas da Serra. Autoria vereadora Constância Félix. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 67/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a falta de monitores especializados para acompanhamento às crianças com transtorno do espectro autista, TA, na rede municipal e sua regularização. Autoria vereadora doutora Carolina Pontes. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse em discutir, presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Esse assunto é recorrente na casa, não é a primeira vez que abordamos qualquer que seja o assunto relacionado ao TEA, aos portadores de transtorno de espectro autista. Primeira vez que tive contato com esse tema foi por meio da vereadora Érica Tanque, quando trabalhava no seu gabinete enquanto assessora parlamentar. E, recentemente, momento em que eu realizei esse requerimento, foi por conta de um contato com um munícipe, o senhor Neymar, ele tem o nome do famoso jogador, que tem filho TEA, e ele está fora de uma escola que tenha algum grupo especializado ou que tenha um monitor especializado. Por essa razão, movimentei a Câmara por meio desse requerimento. Vejam que a data ela é bastante antiga, em virtude de nós termos um número bastante elevado de requerimentos. Então, dá-se para entender que faz tempo que eu fiz o requerimento, já era para estar resolvido, mas não. Infelizmente, não está resolvido. Nós ligamos recentemente para o senhor Neymar para verificar se o seu filho já estava sendo atendido com um professor que trabalha a vertente da inclusão, mas, infelizmente, as escolas de Limeira elas não estão preparadas. Isso é recorrente, não só com relação a quem tem TEA, mas com relação também a outras deficiências, intelectual, síndrome de Down, entre outras, nós não temos hoje monitores especializados para tratar o assunto. Fica esse requerimento, fica também um apelo para que seja verificado de uma forma mais
pontual esses casos. Aproveito que a temática é educação e solicito à líder do governo também para que leve mais uma vez o caso Centro Infantil Lucinda Kiel. Na semana passada, as professoras entraram em contato e a única coisa que eu leio em inbox no meu Facebook é: cadê o secretário? Até agora nada, até agora nada, até agora nada. Que é uma questão pontual e até agora nada, né? E lá também é um dos casos que nós temos uma quantidade de monitores com um número excessivo de crianças que têm aí uma certa deficiência. Não sei dizer agora se é TEA, exatamente TEA, mas estamos patinando na pasta educação, e não é de agora, não é só nesse caso de TEA, é geral, né? Eu acho que hoje, se eu tivesse, não sei se é por talvez conhecer um pouco mais a temática de educação com relação às demais, mas a impressão que eu tenho hoje, não sei se pelo conhecimento da matéria, mas é que a pasta mais problemática da secretaria, da prefeitura hoje, do Poder Executivo, é a educação, porque é um problema que ele é sentido de uma forma mais latente, principalmente pelas mães. E uma outra pasta seria a questão da mobilidade urbana, haja vista que temos até uma CPI, ou duas, ou sabe-se lá quantas na casa. Mas essa questão da educação ela está muito complicada, e esse caso de TEA, volto a dizer, não sei se exatamente é o caso da Lucinda Kiel, mas as monitoras me abordaram. E também coloco à disposição da liderança do governo, porque às vezes dá a impressão, né, a gente faz o requerimento por ouvir falar, mas não. Tenho o contato todo registrado, tanto desse munícipe, todas as vezes que procuramos o atendimento, todas as vezes que foi negado o atendimento, e se precisar de toda essa ficha, meu gabinete também está à disposição para verificar que ele não está sendo atendido na rede municipal com relação ao seu filho. Tá? Não tenho problema nenhum em citar o nome dele, porque ele já tornou pública essa situação, que é o munícipe, o senhor Sidney, e ele trabalha, a esposa, né, também tem essa questão aí do aluno, e não está tendo um atendimento especializado para ele na rede municipal. Muito obrigada, presidente. E agradeço à líder pelas anotações. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, vou buscar o nome 5, a vereadora, e vou buscar também informações referentes a isso, e trago tanto a vereadora quanto aos demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 68/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a obra do Piscinão do Tiro de Guerra, realizado em 2016, e suas garantias contratuais, especialmente sobre serviços realizados na malha asfáltica da Rua Prudente de Moraes para instalação da tubulação. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 69/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os pontos de distribuição de água potável em áreas públicas através de bebedouros neste município. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. Algum vereador deseja... O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse, Para discutir o presidente. requerimento, vereadora Carolina Pontes. Não é um requerimento tão problemático, na verdade é uma curiosidade mesmo, até em virtude da empresa ser recorrente em problemas aqui no município, que é a BRK, e o vereador Vaguinho, entre outros, mas preciso citar aí o vereador Vaguinho como protagonista nessa situação, foi um dos primeiros a levantar aí esse tema em caráter mais ostensivo, né? E é mesmo porque temos um projeto que está em andamento no meu gabinete, acerca de uma construção relacionada a essa parte de lazer, voltado para a questão da água mesmo, em alguns pontos do município, mas nós precisaríamos ter uma tecnicidade para elaborar, e por isso faço esse requerimento até para saber de onde é a responsabilidade, identificar também com relação ao contrato, se isso paira mais com relação ao município ou com relação à empresa que presta o serviço,
O requerimento não é nada polêmico, é de cunho informativo para elaboração técnica de parecer que acompanhará o futuro projeto. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria só de fazer um comentário. Esse requerimento é para saber aquelas minas d'água, aquela que tinha aquelas torneiras, não é isso? Que tinha no Fumagalli, que tinha na antiga indústria Fumagalli, Teixeira Marques, para quem são os mais velhos, minas d'água lá na Barroca Funda, até onde vai ser o Merkbach, que me parece que são todas fechadas, né? Fechadas ou impróprias para o consumo, né? Não, mas não a mina aquelas que tinham. Não. Inclusive no Parque Cidade existe, tá certo. Bom requerimento, eu acho que nós devemos ficar atento, porque a gente que é os mais velhos e gostava muito de beber, isso era tudo natural, para a gente beber até na normal, tem que ser mesmo fiscalizada e visto se ela pode ser consumida. Próximo requerimento, vereador. Existe propositura a ser lidas. Substitutivo número 28 ao projeto de lei 76/2018. Artigo 1º. O município de Limeira adotará medidas administrativas, judiciais e extrajudiciais em fase das operadoras de planos privados de assistência à saúde, da União, da Agência Nacional de Saúde, ANS, e do Fundo Nacional de Saúde, FNS, objetivando o repasse integral dos valores ressarcidos ao Sistema Único de Saúde, o SUS, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, correspondente ao atendimento dos seus respectivos beneficiários em unidades municipais de saúde. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. As comissões. Substitutivo número 29 ao projeto de lei 49/2019. Artigo 1º. Os hospitais no município de Limeira ficam obrigados a proceder à comunicação de casos de síndrome de Down às instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no município de Limeira. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. As comissões. Voltamos agora para a leitura dos requerimentos. Requerimento 170/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. Autoria, a vereadora doutora Mayra Costa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse, Para presidente. discutir o requerimento, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Sei que o requerimento é o executivo, doutora Mayra, mas já posso adiantar pelo requerimento anterior que no que tange a educação não está sendo cumprido. Tá? Isso antes mesmo do executivo responder, eu posso falar que não está sendo cumprido, porque a quantidade de pessoas que procuram o gabinete por falta de atendimento especializado, e aqui não é somente com relação à aplicação do TEA, mas com relação às pessoas com deficiência. E eu fico triste por uma razão muito simples. Não só pelo fato de ter uma pessoa com deficiência na família e saber que a acessibilidade, infelizmente, ela é colocada em segundo plano por esse governo, mas pelo fato de que o nosso prefeito sempre foi militante da causa enquanto cidadão, desempenhando excelente papel junto à ainda, e eu imaginei que, estando frente ao poder público, a acessibilidade, que está muito, 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 muito além do que nós falamos, e até peço desculpas pelo pleonasmo, mas é porque está muito além de rampas de acesso, de sinalização, de piso tátil. A acessibilidade ela não se encontra só nas questões arquitetônicas. As principais barreiras que uma pessoa com deficiência ela enfrenta é com relação à inclusão. E, infelizmente, hoje as nossas pessoas com deficiência, e isso eu coloco
a questão do TEA, eles são pessoas que, infelizmente, estão em segundo plano nesse governo. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 172/2019 requer informações acerca de vagas de creche no ano 2004 até 2019. Autoria vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 173/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o processo de licitação para concessão de lanchonete no Parque da Cidade de Limeira. Autoria vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Requerimento 171/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Ordinária número 5.973, de 3 de janeiro de 2018, que dispõe sobre atendimento preferencial nos estabelecimentos das pessoas com transtorno espectro autista, TEA. A autoria é a vereadora doutora Mayra Costa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 174/2019 requer informações do Poder Público sobre a fiscalização e vistorias na propriedade do antigo matadouro, no Jardim Novo Horizonte. Autoria vereador Marco Xavier. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Pretendo, presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Marco Xavier. Obrigado. Presidente, vereadores, vereadoras, por presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. A região do Novo Horizonte, presidente, para quem não conhece, fica ali próxima da entrada da cidade da Costa Silva. É uma região relativamente carente de estrutura. Nós precisamos ali de uma entrada, uma rotatória, alguma entrada que possa possibilitar o fluxo da população daquela região. E nós temos um prédio ali, muito próximo, antigo matadouro. E os moradores daquela região se uniram, conversando comigo, com minha assessoria, vê uma dificuldade tremenda de uma atenção especial para com aquele prédio. Não só pela questão da dengue, hoje nós vivemos num momento crítico, a população tem acompanhado, o crescimento, cada vez mais casos de dengue, não só em Limeira, mas na região também. Então, toda a atenção para qualquer prédio, seja ele público ou privado, se principalmente está abandonado ou está precisando de uma revitalização, a prefeitura tem que ter um olhar especial. Os moradores ali reclamam da falta de segurança, da falta de iluminação, todas as faltas possíveis, porque é um prédio grande, ele contorna ali o bairro e precisa rapidamente de uma atenção. Então, nós estamos recorrendo aqui ao Poder Executivo, através dessa Câmara, para que o Executivo entre em contato com os proprietários, verifique a possibilidade de dar uma atenção especial para com os moradores daquela região. Ali só nós temos o Novo Horizonte, logo à frente também temos o José Cortez e outros bairros que têm se criado naquela região. Então, precisa de uma atenção muito especial. Então, esse requerimento veio nesse sentido, mais voltado para a dengue, porque nesse momento a preocupação é a questão da dengue para com os moradores. Nós temos muitos casos de dengue no Novo Horizonte, né? Então, para que façam a vistoria, ou para que já se foi feita essa vistoria, que mande o cronograma de próximas vistorias, para que não deixe de visitar aquele local. Muito obrigado, presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, o vereador Marcos traz um assunto extremamente importante e que temos acompanhado, e como representante da Câmara junto ao
comitê da dengue, das arboviroses, eu até tenho trazido toda semana as informações referente aos números para que os vereadores tomem conhecimento. Hoje nós estamos com 266 casos confirmados, temos 906 aguardando o resultado, temos um caso de chikungunya, mas temos 0 óbitos, graças a Deus, e 0 casos graves também de internação. O Estado de São Paulo, como diz o vereador Marcos, não é só a região, não está numa situação difícil, vivendo um caso de epidemia. Nós passamos, a partir de 300 casos confirmados, passamos a ter epidemia. Mas temos aí as cidades ao entorno com mais de 1.000 casos de dengue. Então, nós estamos tentando manter... Pois não, vereador. A cidade de Campinas tem 8 óbitos, infelizmente, né? Mais de 8.000 casos confirmados de dengue. Americana... E mais de 12.000 aguardando confirmação. Infelizmente, isso não significa que Limeira está em situação boa, temos que cuidar também aqui. Mas está avançando bastante em toda a região. Obrigada, vereadora. A Americana, nós estamos com 4 óbitos, Bauru com 17, Araraquara com 5. Então, aqui me comprometo com o vereador. Provavelmente esse prédio já é um ponto vistoriado, mas me comprometo ao vereador, junto ao comitê, trazer maiores informações também até antes, o mais rápido possível, para que possa passar à população do Novo Horizonte. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Vaguinho Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, parabenizar o vereador Marcos Xavier por esse requerimento, questionando realmente a limpeza ali daquele espaço do matadouro ali no bairro do Novo Horizonte, que é uma região que já foi detectado vários focos ali de pessoas com dengue já naquela região. Eu também fui abordado no meu gabinete por alguns moradores referente à limpeza daquele local. Eu me recordo que, na oportunidade, nós entramos em contato com a zoonose e foi feito uma limpeza naquele local. Foi tirado ali vários caminhões de coisas, de material que não deveria estar ali, acumulando dengue naquele espaço, e aí um comprometimento de se fazer ali constantemente a limpeza daquele local. É interessante que até me abordaram dizendo que aquele prédio ali é de alguém que trabalha dentro da prefeitura e por isso não dava uma atenção especial para aquele local ali, né? Até estou pedindo para poder verificar se realmente o proprietário daquele prédio tem alguma ligação com a Prefeitura Municipal de Limeira, mas eu tenho conhecimento, vereadora Érica, que a zoonose, numa questão de mutirão, já esteve ali naquele local e tirou ali vários focos de dengue daquele espaço. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Bom, a dengue mata, ela é muito, assim, democrática. Acho que é muito democrática, né? Ela mata tanto o pobre, o rico, o morador da periferia, como o morador de um bairro de condomínio fechado, porque são coisas que se acumulam. E lembrar que Limeira teve um matadouro, né? Foi até uma lembrança. Agora, essa questão que o Vaguinho tem levantado aí, que essa pessoa é próximo da prefeitura, não deveria e nem deve existir isso. A limpeza está condicionada a todos, a todos. Eu acho que, eu tenho 56 anos, eu nunca vi uma campanha tão forte em conscientização da dengue, que não é de governo nenhum, não, ela tem que ser nossa, né? Ela tem que ser do governo, sim, mas ela tem que ser de todos nós, e fazer nosso trabalho, aqueles 10 minutos de limpeza semanal na casa, porque é importante. Lembrando, hoje mesmo fui colocar água do cachorro, dos 2 cachorros que eu tenho, pegar o potinho e passar a buchinha, né, vereador? Porque se você só lava os ovos, pode ser assim, ovos, eles ficam grudados lá e eles continuam vivos mesmo, que você tira a água e põe uma água ali. Então você tem que lavar, nós temos que fazer a nossa parte.
Difícil, vereadora Érica, mas necessário ter essa cobrança todo dia. E quando possível encontrarmos um copinho na rua, infelizmente tem que parar o carro, ou se estiver andando, pegar e colocar no lugar devido, porque alguém não teve o cuidado. Então, não é da outra pessoa o problema, né? O problema é da gente também. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 175/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a fila de espera para agendamento com psicólogo pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Para discutir o requerimento, vereadora Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e todos os ouvintes. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento por conta de demandas à procura de psicólogos no meu gabinete. E, assim, foram mães com crianças, encaminhamentos, e, assim, é feito toda uma triagem, só que as mães reclamaram da demora. Então, é uma preocupação muito grande desta vereadora, e eu acho que não só desta vereadora, preocupação dos demais vereadores também, porque hoje em dia a depressão ela não escolhe idade. Nós temos crianças deprimidas, adolescentes, jovens, idosos, então não escolhe idade. Então, a minha preocupação é grande porque são crianças que estão com encaminhamentos da escola. Às vezes, são detectados não dentro da casa, mas nas escolas. E aí sai um encaminhamento, pedido para a mãe procurar o clínico geral, pediatra, no caso, o pediatra, e o pediatra faz o encaminhamento. E o meu questionamento é assim, quantos psicólogos atende, né? E qual a fila de espera? É mais para mim dar um retorno para esses munícipes que me procuraram e estão aguardando uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Desejo. Para discutir o requerimento, a vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, parabenizar a Lu por esse requerimento. E é uma preocupação, né, também, não só da Mayra, quanto médica, quanto vereadora e presidente da Comissão da Saúde. Na gestão anterior, nós trabalhamos em relação a isso, nessa questão do atendimento a crianças e adolescentes na saúde mental. E nós identificamos não só a questão da lista de espera, mas o grande número de faltas. E uma coisa que começou a ser trabalhada na saúde mental, em relação às demandas assim, do porquê das faltas, na questão da família, quanto tinha a questão do transporte, né, e da Secretaria de Educação, porque a maioria dessas crianças são realmente encaminhadas da Secretaria de Educação, e não havia uma conversa entre as secretarias. Uma coisa que houveram várias reuniões, acabou tendo, não digo que foi resolvido o problema da demanda, da espera, mas houve uma ligação, uma comunicação entre as secretarias. E fazendo deixa eu só concluir, e fazendo agora, né, voltando a ser presidente da comissão, e eu fiz aquele projeto de suicídio em relação à criança, adolescente, da gente criar essa rede de proteção. Então, eu fico aqui que uma coisa que eu já conversei com o doutor Vitor, conversei com a Raquel, que agora é a responsável pela saúde mental, na questão da gerência, para a gente poder novamente estar voltando esse assunto à tona, porque a gente sabe assim, que toda essa demanda hoje, ela, assim, se você botar 500 psicólogas, eu acho que não vai dar conta. Né? Lógico que tem que ter mais, não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, o que a gente... Né, mas vai ter que criar alguma coisa. Vai ter que criar uma rede, vai ter que criar um movimento, as secretarias vão ter que ser parceiras, né, ir para as escolas. Alguma coisa a gente tem que pensar, juntamente com a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria da Educação.
Porque realmente hoje, o vereador Vaguinho aqui está me contando de uma história de uma criança se mutilando, e cada vez isso está tomando uma proporção que a gente está ouvindo em todos os lugares. Em todos os grupos que a gente participa, a pessoa, né, um adolescente, uma criança com esse problema de depressão, e a coisa parece que está na moda. Deu a impressão que criou um boom muito grande, mas que a gente realmente precisa se inteirar, o município ter esse olhar, essa preocupação. Pois não, pode uma parte. Uma parte. Muito obrigada, doutora Mayra, pela parte. Doutora Mayra, a senhora falou com relação às faltas. Realmente, eu lembro que eu também fiz parte da Comissão da Saúde, nós fizemos todo um trabalho, e eu sempre falei disso, e, inclusive... Posso concluir? E, inclusive, doutora Mayra, nas audiências de saúde, quando a gente vem assistir, a gente vê a demanda de falta é muito grande. Só que o que acontece? A pessoa não consegue falar na policlínica para desmarcar. Então, é preciso criar um aplicativo onde a pessoa consiga ligar e se comunicar falando que não vai na consulta. Enquanto não fizer isso, se a gente for lá na policlínica, e eu fiz isso, não tem PABX, não tem linhas e telefonista para receber essas ligações. Vereador, conclua, por favor. Então, é assim, só fica a sugestão, acho que tem que ter um olhar para essa questão de desmarcar a consulta, as pessoas não conseguem. Então, é por isso que está tendo essa quantidade de falta. Eu acho que o aplicativo, vereadora, o tempo já foi esgotado, né? Muito obrigada. Vereadora, aí a parte dela acabou com o seu tempo, que já tinha só 12 segundos quando ela começou. Então, é só para dizer que tudo isso faz parte do programa, vamos dizer assim, da rede. Obrigada. Como nós estamos sendo monitorados o tempo todo, eu quero deixar claro, vereadores, que existe um tempo que a doutora Mayra passou para a Lu uma parte de 12 segundos, seria 1 minuto, mas só tinha 12 segundos o tempo dela. Então, eu abri uma exceção, como tenho aberto sessão várias vezes aqui. Às vezes é um assunto importante, né? Nós estamos com uma demanda grande de pessoas, de crianças com depressão. Eu acho que é um requerimento super interessante. Então, só queria deixar claro, se passarmos um pouquinho, todo mundo terá direito. Não é porque abriu a exceção para a vereadora Lu, para discutir o requerimento, a vereadora Érica Tanque. Obrigada, senhor presidente. A vereadora Lu trata um assunto que é recorrente aqui nessa casa. Parabéns pelo requerimento, vereadora. E estivemos, eu, vereadora Mayra e vereador Vaguinho, na saúde mental, buscando algumas informações e referente ao novo procedimento que está tendo quanto ao preenchimento das receitas dos remédios, e entramos em alguns assuntos com a responsável por lá, que disse que está se criando um projeto de se fazer em grupos, tentar resolver algumas questões em grupos, onde muitas pessoas, muitas vezes, acabam falando referente a isso, sempre colocado com uma psicóloga, porque, vejamos, temos um número grande, e também sabemos que todo esse tratamento demanda tempo. Não é uma questão, por exemplo, de que em 2 sessões vai resolver o problema. Realmente demanda tempo todo o tratamento. Isso é um fator que acaba realmente tendo fila. A fila é um problema, com certeza, não tenho dúvida disso. Temos que pensar. Estão buscando algumas alternativas referente a grupos, que nós temos aqui na cidade, alguns grupos, como o Amor Exigente, que fazem esse tipo e que as pessoas se adaptam a essa colocação. Mas é extremamente importante. Quanto às faltas, é um problema sério, não é somente, e deve ter assim um plus, um mais referente à saúde mental nesse ponto, com a conversa ou esse agendamento com o psicólogo,
porque muitas vezes as pessoas não têm noção, não precisa ser hoje, conversa amanhã. Então, isso é um problema sério, não deveria ter esse número de faltas, e nem de tentativa, na verdade, de desmarcar. É um problema sério, principalmente quando nós estamos falando de crianças, né? Aqui chamo assim a necessidade dessa mãe, desse pai, dessa família, de fazer, não é somente a falta, o problema da falta, mas é que interrompe o próprio tratamento, né? Então, para que, quando agendar, faça força para ir realmente, mas entendo a colocação de ter que melhorar em casos extremamente esporádicos de fazer a mudança. Mas peço que aquele que tem horário com o psicólogo cumpra, porque isso é o que vai fazer bem ao seu filho. Muito obrigado, senhor Mais presidente. algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 176/2019 requer informações acerca da indústria multinacional italiana Nissi. Autoria, vereadora Constância Félix. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 177/2019 requer informações sobre previsão de veículos elétricos em nova licitação do transporte coletivo municipal. Autoria, vereadora Érica Tanque. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 78/2019 requer informações do Poder Executivo sobre a mudança do local do estoque dos alimentos da merenda escolar. Autoria, vereador Cleiton Silva. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, senhor Para presidente. discutir o requerimento, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Só para dizer, senhor presidente, eu não consegui discutir no requerimento da dengue, mas vi o senhor falando e eu vi o quão o poder público junto aos hospitais está pegando pesado em relação a isso. Passei o meu final de semana inteiro doente, fiquei 12 horas no hospital e a primeira coisa que fizeram foram os exames para ver se eu estava com dengue. Então está tendo um mutirão realmente, principalmente nos hospitais. Em relação a esse requerimento, senhor presidente, chegou até informação até esse vereador que vai mudar o galpão da merenda de lá do Olga Veroni aqui para onde era a antiga padaria artesanal no Parque Cidade, perto da Hípica ali, onde é a Hípica ali. E isso muito me assustou, porque ali onde é no Olga Veroni, é um galpão grande, de fácil acesso, a logística é muito boa em questão dos caminhões chegarem lá e descarregar o material. E quando chegou essa informação até mim, eu fui lá, fiz essa visita, e realmente eu vi ali que o lugar é 4 ou 5 vezes menor que onde está o galpão hoje. Muito próximo, que me preocupa muito, muito próximo da cocheira dos cavalos. E aí, perguntando para um cuidador ali dos cavalos, perguntei, aqui existe rato? Ele falou, claro, tem ração de cavalo, onde tem ração de cavalo tem rato. Então, quer dizer, menos de 50 metros da cocheira onde guarda a ração dos cavalos. Um lugar público, onde existe aquela feira orgânica, não sei como, feira do produtor, durante o dia ali, crianças, excursões que levam as crianças até a biblioteca, até o teatro, é um lugar onde tem pista de caminhada, onde vão começar a descarregar caminhões. Primeiro, no meu ver, o lugar não é arejado, o lugar é pequeno, perto das cocheiras do cavalo, e ainda mais onde vai ser manobrado os caminhões. Lugar público que deveria ser fechado, vereadora Carol, só para a população. Fazer caminhada e fazer sua parte de agressão do lado de um parque de criança. Vocês verem ali, bem em frente à padaria artesanal, tem escorregador, tem o balanço, onde fica várias crianças ali, várias famílias ali. Então me preocupa e me preocupa muito essa mudança. Eu quero agradecer à Comissão de Educação, que na última reunião nós estivemos aí com o secretário e nós podemos abordar esse tema também. Então, esse requerimento só vem completar, vereadora Carol, a senhora como presidente, que quando chegar essa resposta, encaminharei à comissão para que a gente possa analisar isso. Então, eu não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos, porque eu não sei se tem vistoria da vigilância sanitária, inclusive está aqui no meu requerimento, bombeiro,
não é um local arejado, muita pomba, porque ali tem muitas árvores e ali fica do lado, eu não sei como chama, ali onde tem aquele palco, onde é feita a marcha para Jesus, onde é feito ali, e a gente sabe que ali tem muita pomba. Então, não sei se é um lugar adequado para que possa armazenar os alimentos da merenda. Mas, enfim, diz que vai mudar. Então, fiz um questionamento de 15 ou 16 perguntas, deixa eu ver ao certo aqui, para que a gente possa, 17 perguntas, para que possa ser esclarecido isso. Ao meu ver, concordo com a mãe que ficou sabendo que vai mudar para lá, não é o lugar adequado. Por ser muito pequeno, não sei as metragens, como funciona isso em questão técnica, como é armazenamento de alimento, mas eu acredito que ali o espaço não suporta esse armazenamento, o lugar não é arejado, muito próximo da cocheira dos cavalos, então me preocupa muito, porque pode contrair doenças, pode trazer doenças para o alimento que nós vamos servir para nossas crianças na escola. Então fica aqui a preocupação deste vereador por conta dessa mudança, e eu vou estar, como já disse para o secretário e já disse para a nutricionista, eu vou estar fiscalizando isso de perto. Obrigado, senhor presidente. Desejo discutir, senhor. Também discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Desejo discutir também. Senhor presidente, nobres pares, hoje vou aqui confessar a minha idade. Não que eu faça segredo dela, não. Mas, já que nós estamos aqui, lembra do Matadouro? Quem lembra do tempo que ali, no Parque da Cidade, hoje Parque da Cidade, tinha um varejão da prefeitura? Não. Alexandre Sintra tocava o varejão, era aquele galpão inteiro era referente a isso. Entendo a preocupação do vereador Cleiton. Sei que o secretário esteve aqui na Comissão de Educação. Em alguns pontos, eu até busquei também informações, porque é óbvio, quando a gente fica sabendo, a gente tenta entender o motivo e entender a situação. E, em matéria do tamanho, a informação que tive, não sei se isso foi passado, porque não acompanhei a Comissão de Educação, a informação que tenho é que esse, para onde vai, é maior do que o antigo. Em matéria de metragem, me passaram... não sei, me passaram essa colocação. E um ponto importante, falei com o Alexandre, que é da Vigilância Sanitária, e ele me disse que foram solicitadas algumas alterações, tem uma confiança muito grande ali no Alexandre, em matéria da Vigilância Sanitária, e que a gente ficasse sossegado que a parte da vigilância será feita e será exigida para que possa fazer a mudança. No primeiro ponto, eu vejo também ali, então a gente teria problema com a feira do produtor ali, nós teríamos também, quando a padaria era ali, que foi realmente desativada, não por motivo de ser ali, mas porque ficava mais caro do que comprar o pão pronto. Então, com certeza, temos todos que seguir como vai ser o trâmite dessa mudança, mas tenho uma confiança muito grande na vigilância sanitária do nosso município, que vai saber nos dar a orientação necessária caso seja um problema. Com certeza, ninguém aqui quer que a merenda das crianças passe por algum problema referente a qualquer roedor ou qualquer outro animal. Mas eu acho que estamos falando com pessoas sérias, com pessoas que sabem do que estão fazendo, e tenho certeza que, se eles derem o ok, é porque não há motivo para que a gente suspeite. Eles entendem, são técnicos, são profissionais, e acredito neles. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Parabéns, vereador Cleiton, pela propositura. E o vereador foi até comedido para falar exatamente como que foi a abordagem acerca do zelador dos cavalos, né? Ele não falou somente dos ratos, mas
como o vereador que esteve no local foi comedido, não sou eu que trarei as informações ipsis literis, né, exatamente como aconteceu, mas foi um pouco pior do que só ratos que tem lá. Mas tudo bem. Ratazanas. E ainda foi de uma forma, entre aspas, debochada, assim, porque ele falou assim, nossa, vereador, mas não é que... preservar o rapaz por conta das questões de perseguição que eventualmente podem acontecer, tá? Mas, com relação à vigilância sanitária, também confio muito no trabalho do Ferrari, inclusive fizemos o mestrado praticamente na mesma época, estudamos juntos, e eu dei aula de legislação sanitária para os cursos técnicos do SENAC, então trabalhei muito com a Anvisa. E o vereador Cleiton Silva adiantou parte dessas perguntas ao secretário. Nós percebemos que ele estava com algumas dificuldades de responder às medidas. Que bom que ele estudou bastante depois para explicar para a senhora, vereadora Érica Tanque, mas no primeiro momento em que nós perguntamos, a resposta se baseava com relação à logística. E aí vem o meu primeiro ponto, extremamente contraditório desse governo, porque eu fiz um requerimento, já fiz por milhares de vezes as minhas indagações acerca do porquê não abre o Parque Cidade com relação ao estacionamento, que é estacionamento, nos dias para a gente fazer a utilização, porque eu faço a utilização desse parque semanalmente. E, muitas vezes, nós encontramos aquele parque de portões fechados. E a justificativa que foi dada, uma das, era que lá não podia ter muito trânsito, tráfego. Daí vai mandar caminhão para lá, para fazer o tráfego da questão da merenda, né, dos alimentos armazenados. Eu falei, ué, tem alguma incoerência. Não pode abrir o parque porque pode oferecer risco. Isso porque eu peço para abrir o parque na questão do estacionamento, que é um local que está lá para os carros estacionarem. Estacionamento. Então, eles não querem... Não, eu tenho direito a mais 1 minuto e 8 segundos, vereador Cleiton Silva, pode ficar tranquilo. Eu agradeço de sinalizar o horário para mim. Mas, então, a gente tem aí a questão de que... Eu vou deliberar para a senhora, vereadora, mais 1 minuto e 8 segundos. Agradeço, mas presidente. Mas isso é atributo do presidente. A senhora tem direito, e eu vou dar o direito como dou para sempre. Eu entendo mas quem que decide isso sou eu, vereadora, que não é a com senhora. certeza, pode falar só 1 minuto e 8 segundos. Que com certeza, como não é ditador, e com certeza está atinente à legislação, né, como o senhor mesmo falou que é meu direito, agradeço a da concessão do direito que é meu. Já que são pares, né? Nós temos igualdade de condições aqui, acho que ninguém é melhor que ninguém. Então, vamos lá. Dando sequência àquilo que nós conversávamos e que eu debati acerca do caso, a incoerência maior é que nós temos aí o próprio secretário respondendo que a gente não pode abrir os parques por conta de trânsito. Daí, lá, o secretário da Educação, em comissão, disse que isso auxiliaria com relação ao tráfego e à logística. E daí pode trazer caminhão, não pode deixar carro no estacionamento, no parque, mas pode trazer caminhão para fazer transporte de alimento. Então, é um pouco complicado, né? Muito obrigada, presidente. Agradeço a generosidade e a benevolência. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu já tinha pedido. Constância. Vereadora Constância. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, parabéns, nobre vereador, pelo requerimento. Parabéns. E hoje está todo mundo muito comedido para falar aqui, viu? Carol, Cleiton, né? O nosso secretário estava bem atrapalhado, né? A gente percebia realmente que ele estava com muita dificuldade para as perguntas que foram feitas pela comissão. Perguntamos, inclusive, sobre a parte do bombeiro, ele não sabia explicar. Então, eu estranhei bastante, já contando como certa aquela situação, e não tinha essa documentação
e que ele ia ver, que depois ele mandava, né, Cleiton? E a gente até falou, mas você não pode mandar depois isso aí, você tem que fazer isso antes de você pensar em fazer qualquer coisa. A gente trata o poder público, seria, inclusive eu falei para ele, você já imaginou, lembra que eu falei, já imaginou a creche? Ela vai lá, né, começa a trabalhar, depois ela leva a documentação na prefeitura, é a mesma coisa. Então, nós temos que deixar desse negócio que aqui pode, sabe, lá não pode, para aquele pode, para aquele não pode. Não tem essa, a prefeitura tem que dar exemplo. Outra coisa, vereadora Érica, eu gostaria de defender um pouco a padaria, né? Trabalhei praticamente 2 mandatos, e a padaria nunca teve a finalidade, ela foi criada, se eu não me engano, na época do Paulo de Andréia, ela nunca foi criada com a intenção de produzir pão. Ela foi criada para capacitação das pessoas com vulnerabilidade social, né? E eu, como fiz, inclusive, criei lá a Escola do Trabalho, então eu tinha o foco, eu não ia tirar jamais a padaria dali, porque era um trabalho que a gente já trabalhava, continuou, porque o que é bom, eu sempre continuei, graças a Deus, eu continuei dando continuidade do trabalho que foi bom. Eu já dou a palavra para você. Outra coisa, com relação a se falar que aquele local é um local próprio, vamos pensar que o secretário esteja super certo, Cleiton e Carol, que eles estejam super certo com relação a circular caminhão ali dentro. Não precisa, então vamos partir para um outro lado. Qual a finalidade do parque? Ficou mais de 20 anos ali, e eu ia ali atrás, eu lembro que eu saía do Ceprosom, e eu fui lá muitas vezes falar com os meninos que fumavam crack, na época não era nem crack, acho que era maconha. Ficava ali atrás dos meninos e eu falava para os guardas, vamos comigo lá. E eu ia lá e conversava com os meninos. Aquilo ali era um depósito de meninos, que ali fazia-se, ali era sexo, era o que... Vereadora, a senhora vai ter mais 1 minuto e 8 segundos. Ok, muito obrigada. Então, aquilo ali, o Ceprosom... Quando eu tirei o Ceprosom de lá, a finalidade era exatamente essa. O parque, já está falando parque, não está falando depósito, é parque. Aquilo ali não pode, de forma alguma, em sã consciência, um secretário e um prefeito achar que pode entrar caminhão de merenda. Vendeu pôs tantos imóveis para vender, será que não tem nenhum daqueles imóveis, acho que 12 ou 15 imóveis, que dá para colocar isso, Cleiton? Tem que ser ali onde o povo anda, onde o povo está precisando de praças. Depois que foi criado o parque, nunca mais ninguém criou o Silvio criou aquele parque. E o do aeroporto, quem mais fez alguma coisa nesse sentido? O que tem ainda vai tirar, ainda daqui a pouco vão colocar o que mais lá dentro? Então, me perdoe o secretário, mas nada me convence que deve ter uma cidade desse porte, algum lugar para pôr essa também. Se o lugar não é adequado lá, tem um outro lugar, tem que ser ali onde a população anda. O único lugar que é mais movimentado, que a pessoa gosta de andar ali, agora nós vamos ter que deixar isso para... Vereadora, já deu 1 minuto e 8 segundos. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada pelo tempo, tá? Muito obrigada mesmo. De nada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Pretendo, presidente. Vai discutir o requerimento do vereador Marco Xavier. Uma parte, vereador. O vereador, pode utilizar. Vereadora Carol, só para dizer que eu estou acometido, um pouco calado, porque eu não estou tão bem de saúde. Então, por isso que eu... Mas eu vou replicar aquilo que falou para mim, que lá não tem ratos. Lá existem ratazanas, lá na cocheira dos cavalos. Então, é preocupante. O que mais me preocupa também é em questão do movimento dos caminhões. Ali é um parque, onde tem crianças, famílias. Ali naquele local tem pessoas com síndrome de Down fazendo ecoterapia. Imagina uma criança dessa corre, porque ninguém consegue controlar quando ela tem aquele ímpeto dela. Criança normal a gente já não consegue, visto o que aconteceu nesses últimos dias no shopping, que a mãe abriu a porta do carro e a criança correu. Então ali eu acho que é muito complicado essas duas questões, a vigilância e caminhão entrando, não tem como. E em questão dos ratos também. Mas falar, vereadora Érica, que é maior que onde está hoje,
eu acho que quiseram enganar a senhora, enganaram muito bem, porque é 4 vezes ou 5 vezes menor. Me perdoe, convido a senhora para ir nos 2 locais comigo para comprovar que é menor. Obrigado, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, é preocupante, viu, Cleiton? Eu estou verificando aqui o seu requerimento, é um requerimento extenso, com várias perguntas, então, vocês estiveram no local, acho que pode ver de perto a dificuldade, né, que pode encontrar na alteração desse local. Eu acho que o secretário, o prefeito, deveria ter uma atenção especial para com esse requerimento, responder esse requerimento o mais rápido possível e, caso sentir alguma dificuldade em cima das questões que foram levantadas aqui através do requerimento, que, de repente, até espere um pouco mais para poder fazer a alteração de endereço, porque merenda é um assunto delicado, né? Um assunto sempre pertinente, um assunto que dá muita discussão, e eu acho que aquele espaço é um espaço bonito, né? Nós temos outros espaços aqui, viu, vereadora Constância, na cidade, inclusive o próximo ao Limeirão ali também, nós temos uma área de lazer, nós temos o Parque Cidade, a região ali do Lagoa, Jardim do Lago, está precisando de uma manutenção, está precisando de um olhar especial, mas, enfim, ali o Parque da Cidade é um local bonito, arejado, né, gostoso. Eu acho que tem que ter sempre um olhar ali para atividades culturais, atividades esportivas e não para barracão. Vereador, o senhor tem mais 1 minuto. Não vou precisar, presidente. Já acabei. Muito obrigado, viu? O vereador deseja discutir o requerimento? Discutir. Pode discutir o requerimento, vereadora Luboco. Senhor presidente, eu não vou entrar muito na questão da mudança da merenda, eu vou falar sobre o estacionamento, que aos domingos, realmente, a abertura lá embaixo é assim, as pessoas chegam e vai para o lado de cima, os portões estão todos fechados. Eu só quero comentar isso porque é um requerimento que eu também já fiz para que fique aberto aquele acesso lá de cima. Nós estamos tratando agora no momento da merenda. Eu vou passar uma parte para a vereadora Érica Tanque. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Acabei pedindo dois apartes, mas não consegui, vi que não deu tempo. Mas aqui fiquei extremamente preocupada. Não só com a história da mudança, que eu acho, mas foi colocado aqui que temos, assim, ratazanas ali, e nós temos outras atividades ali dentro. Isso já me deixou preocupada, não só quanto à merenda, mas nós temos a feira, nós temos... Eu acho que nós vamos ter que pedir para que a vigilância veja, já que um próprio funcionário da Hípica falou que tem ratazana de que tamanho, vereador? Desse tamanho. É necessário que a vigilância veja também essa parte, porque, do mesmo jeito, temos crianças. Fiquei preocupada e vou solicitar aqui que a gente veja, né, porque a população já tomou conhecimento, a gente precisa dar uma resposta a ela. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora Luboco, a senhora tem mais 1 minuto e 16 segundos ainda. Só para complementar, eu acredito assim, isso deve estar em estudo, né, vereadora? Se for haver alguma mudança, eu acredito que vem alguma coisa ainda para a gente, dá para se discutir. Então, vamos aguardar um diálogo certinho, ouvindo todas as partes. É isso, senhor presidente.